Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela reine sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos hoje aqui uma sexta-feira ensolarada, né, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e olha, está bastante abafado hoje a nossa cidade, né, o estado do Rio de Janeiro, e nós estamos aqui hoje para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor nosso Deus, aonde eu sempre digo, né, que é maravilhoso, é gratificante nós obtermos conhecimento desta palavra maravilhosa. E quando nós obtemos conhecimento, é claro que nós vamos obter um entendimento desta palavra. E eu tenho certeza que cada um de nós que praticamos a leitura da palavra do Senhor, olha, é como é que eu posso dizer, Salomão, né? Quando Salomão ele teve a oportunidade de ser, vamos dizer, bilionário, né? Ser o homem mais rico daquela época, Salomão ele dirige um pedido tão diferente, e o pedido tão diferente que ele obteve, que ele pediu, foi aonde fez com que nenhum outro fosse tão rico, mas tão rico quanto Salomão. Foi quando ele pediu entendimento, né, e sabedoria para poder guiar o povo de Israel. E eu quero dizer que hoje em dia podemos nós sim obtermos conhecimento da palavra do Senhor, mas muitas das vezes tem pessoas que apenas querem obter o conhecimento ouvindo pregações, né? E muitas das vezes a pessoa não tem uma referência para poder ler a palavra ou para poder falar, olha, eu li isso também na Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero dizer para você, pratique a leitura da palavra do Senhor. Ontem eu preguei a palavra do Senhor, nosso Deus, ali em Neves, ontem no horário das 7 horas da noite, e foi tão gratificante, né, quando eu cheguei, aí sentei lá no meio dos irmãos, aguardando ali a minha oportunidade, o meu momento, e eu vi o irmão Dimas, né? Irmão Dimas, para quem não conhece, é um novo convertido, se converteu, se batizou agora no último batismo e deram oportunidade para ele ontem, né? E ele leu ali um versículo da palavra do Senhor e ele estava expressando a alegria dele através da palavra do Senhor nosso Deus. E aí eu pude ter o entendimento, o compreendimento que se ele estava tão novo na igreja, né, recém-batizado, podemos assim dizer, e ele já trazendo uma palavra, é porque exatamente pratica a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E eu quero incentivar você que está há tantos anos na igreja e muitas das vezes tem corrido, né, das oportunidades. Então, abrace a oportunidade que o Senhor hoje ele tem dado para mim e também para você. Amém? Então vamos já à leitura desta palavra maravilhosa. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. A leitura de hoje, livro do profeta Daniel, vamos estar lendo o capítulo 7, um total de 28 versículos desta palavra maravilhosa. E com certeza, eu daqui e você daí, nós estaremos obtendo conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Então vamos já à leitura da palavra do Senhor, Daniel 7, verso 1. Vamos falar sobre a visão dos 4 animais simbólicos. Amém? Diz assim Daniel 7, verso 1.
No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Verso 2. E falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu combatiam no mar grande. Verso 3. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de aves nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Verso 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olho de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando
até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhe dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Verso 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo o sempre, e de eternidade em eternidade. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos os dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquelas pontas, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as das outras companheiras. Verso 21. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Verso 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Verso 24. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão
10 reis. E depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Verso 26. Mas o juízo estabelecerá a eles, tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Verso 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28 e final. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Amém? Então, que Deus abençoe. Foi aí mais esta leitura nesta sexta-feira, como eu falei, abafada, né, aqui em São Gonçalo. Previsão de chuva, né? Vamos ver como é que vai ficar essa previsão aí, porque muitos estão errando, né, com as previsões aqui para o Rio de Janeiro. E agora nós estamos diante desta passagem bíblica, né? Hoje, sexta-feira, final de semana. Nós estamos aqui agora. Daniel, ele teve uma capacidade tão grande, né, de poder interpretar os sonhos de outras pessoas, e agora é dado a Daniel esse sonho e também essa visão. E nós vemos que nesta visão, nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada coloca diante dessas possibilidades de sonho com esses grandes animais, né, que um era mais diferente do que o outro. Mas nós vemos aqui que o sonho de Daniel, ele tem uma, como é que eu posso dizer assim, uma interpretação muito rica, né? Muito rica, além daquilo o que o texto, né, já colocou para nós aqui, falando, né, a respeito deste primeiro sonho, desta primeira visão que Daniel ele está tendo. Nós vemos que ele teve o sonho com o leão, e você sabe que o leão ele representa um poder, né, uma força muito grande, e aí você já começa a lembrar um pouquinho a respeito do poder, né, que o rei ele tem, que tudo é ele, tudo é ele. Ele teve também o sonho com o urso, né? O urso representa aí também o medo e os persas, né? E o urso ele traz uma objetividade muito grande para esse sonho. E tem também o leopardo, né? O leopardo, você sabe que ele é veloz. E depois disso tudo, ele teve o sonho com o quarto animal, que era muito espantoso, né? Ele era um animal terrível, um animal com dente de ferro. Agora você imagina, um animal com dente de ferro
E aí você lembra do Império Romano também, né, que vocês vão lembrar como eram as situações ali no Império Romano. Mas o que eu quero dizer para você hoje, nesta tarde, que além de todo esse sonho que Daniel ele teve, eu quero que você lembre também do sonho que Nabucodonosor ele teve, que Daniel ele teve que se preparar para poder chegar ali e interpretar. Praticamente o sonho de Nabucodonosor e o sonho de Daniel parece como se fosse uma continuidade, né, dos sonhos. E você vê que nós vivemos hoje na nossa atualidade, é claro que o reino hoje, né, os reinos hoje são totalmente diferentes. Aquela época cada nação tinha o seu reino. Hoje na nossa atualidade cada nação tem o seu presidente. E você observa que esse texto ele vai colocar diante de cada um de nós que os reinos, eles serão tirados. Os reinos, né, por mais poderoso, por mais feroz, por mais rápido que seja, vai chegar o grande dia do juízo. E nesse grande dia do juízo, aí sim, serão, como diz o versículo 26, mas o juízo estabelece a eles, tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Você observa que o rei, ele perde o seu reinado, mas existe aquele que reina eternamente. E é desse rei que eu quero prosseguir cada momento, cada instante da minha vida, para poder estar falando exatamente deste rei maravilhoso que é o Senhor dos Senhores. E o texto finaliza com Daniel bastante apreensivo, né, no versículo 28, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante. Mas Daniel, ele finaliza, mas guardei essas coisas no meu coração. Então guarda aí você também, porque brevemente estaremos tocando em mais assuntos aqui com o profeta Daniel. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais esta leitura da palavra do Senhor nosso Deus, permitindo o Senhor nosso Pai. Segunda-feira nós estaremos aqui para mais uma live no canal Tempos Rio, juntos para nós meditarmos nesta palavra maravilhosa. E olha, parece que vai demorar, né? Parece que vai demorar, mas temos poucos, né? Poucos livros aí para nós findarmos aqui a leitura da palavra do Senhor. Lembre-se que nós já lemos, né, o Novo Testamento. O Novo Testamento já foi concluído, né, graças a Deus, obtendo ali conhecimento desta palavra, e isso ajuda bastante a nossa vida como cristão. Amém? Então Deus abençoe a todos vocês que têm entrado aqui no canal Tempos Rio, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família. Vamos agora falar com o Senhor em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a tua graça, a tua bênção, a tua resposta sobre o nosso clamor, sobre a nossa oração. Senhor, eu apresento agora
a vida deste irmão, a vida desta irmã, Senhor, na tua presença. Senhor, eu peço a ti, derrama a tua graça, a tua bênção, Pai, sobre a vida desta pessoa. Eu tenho certeza, Senhor, que este irmão, esta irmã, que ora agora juntamente comigo, Pai, eles clamam a ti, ó Deus, porque crê, acredita no teu poder. E nós estamos aqui, meu Deus, em uma só fé, pedindo, Senhor, a tua bênção. Sejas conosco, Pai, coloca as tuas mãos poderosas, é o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima tarde de sexta-feira, uma ótima noite de sexta-feira. Quero desejar aí um ótimo final de semana, um sábado de bênção, um domingo de bênção, provavelmente domingo pela manhã, né? Permitindo o Senhor nosso Deus, vamos estar na sede do Rio de Janeiro, né? Vou estar lá na sede do Rio de Janeiro neste domingo pela manhã, juntamente ali com meu pai e a minha mãe, né? Não sei se a minha esposa vai poder estar junto, né? Devido à pré-cirurgia que ela fez, né? Mas, graças a Deus, ela está se recuperando muito bem. Então, conforme ela estiver sentindo, vai estar conosco também neste domingo pela manhã, ali em nossa igreja pentecostal Deus é Amor, ali na rua Senador Pompeu, número 27. Amém? Então, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família e permitindo, Senhor, nosso Pai, segunda-feira, aqui nós estaremos para mais uma live no canal Tempo Zil. Lembrando que segunda-feira agora nós teremos a nossa live no canal Tempo Zil. Amém? No horário das 20 horas, né? Uma segunda vai ter, outra não, outra sim, outra não, e assim a gente vai indo. Tá bom? Então, que Deus abençoe, meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz reine sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.